O Senhor quer saciar a tua fome. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso alimento espiritual. Hoje o nosso alimento, o Criador, nos mostra que quer saciar essa fome. Mas não é a fome do nosso corpo, mas a fome da nossa alma. Hoje nosso alimento é retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde o Senhor diz assim: Mas Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Repetindo para ficar melhor o nosso entendimento, Mateus 4, versículo 4. Mas Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha aí que poderoso. Olha que poderoso. Tudo que acontece na tua vida, tudo que está acontecendo, as necessidades que você precisa, ou as necessidades que você tanto vem pedindo ao Senhor, Ele sabe disso. Primeira coisa, Ele sabe. Então, mas isso não é prioridade? Não, não é prioridade. O interessante é que quando começamos a enxergar as coisas de uma maneira almática, como ela realmente deve ser feita, quando enxergamos que nós viemos para esse mundo, o Criador nos mandou para esse mundo com uma missão. Eu tenho minha missão, você tem a sua missão. Você não chegou aqui feito uma ameba, você não nasceu por osmose, você não é esse poeira cósmica que fica rodando pelo universo sem fim, certo? Sem sentido nenhum. Você foi enviada para cá com um propósito, com um objetivo. Tá bom? Vamos seguir por essa linha de raciocínio que é a mais correta. Você foi enviado para cá, você foi enviada para esse mundo. Só que, nesse percorrer, nessa maneira, quando você saiu do céu e veio para cá, você não saiu do céu com esse corpo que você tem. Começa por aí. Nem esse nome que você tem. Esse nome foi dado a você aqui no mundo. Igual a esse corpo. Foi dado aqui nesse mundo. Mas o Criador enviou essa alma que habita dentro desse seu corpo, que habita aqui dentro de mim. É como eu digo, é essa roupa aqui, ó. Quem habita dentro dela, tá aqui o Shiner, certo? Mas ela, por si só, se eu saio de dentro dela, ela cai. A mesma coisa você. A mesma coisa com qualquer ser humano. Quando essa alma sai do corpo, esse corpo cai. Esse corpo vira pó. A pessoa morre. Concorda? Então, o que é que Jesus Cristo nos ensina com essa palavra? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a sua alma está em primeiro lugar. A sua alma precisa se alimentar, que é para esse... Lembra daquele ditado que saco vazio não dura em pé? Mesma coisa. É a mesma coisa. Esse saco, esse invólucro que está aí, onde está a sua alma dentro, ela precisa ter alimento. E por isso do alimento espiritual, por isso desse bate-papo toda manhã. É o alimento espiritual do dia. E olha que isso aqui está sendo um pingado. Vocês conhecem pingado, café com leite? É um pingado só isso aqui. Isso aqui não é uma refeição completa. Porque é apenas alguns minutos do nosso dia. Um alimento completo é de manhã. Você, no mínimo, se alimenta uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, né? Que tem uma família legal, não vive não vive em um ambiente conturbado. No mínimo, tem um mínimo ali de um café, almoço e janta. Né? Vamos colocar assim um mínimo normal. 3 alimentos por dia, 3 refeições por dia. E muitos ainda colocam um lanchinho entre o intervalo entre o café e o almoço, coloca um lanchinho ali no meio. Entre o almoço e a janta, coloca outro lanchinho. E às vezes coloca até outro lanchinho outro aqui antes de dormir. Antes de dormir, faz uma pequena ceia e vai dormir. Ou seja, no normal, 3 refeições
com mais 3 lanches intermediários aí. 6 refeições por dia. É a alma precisando desse alimento. Aí eu te pergunto, tua alma como é que tá? Tá se alimentando bem? Mas não vale a pena ler a palavra, apesar que ela por si só a palavra, ela te alimenta. Ela vai alimentar a tua alma. Por mais que você não entenda, o seu inconsciente vai se alimentar. A tua alma sabe que ela precisa daquilo, ela vai se alimentar. Mas, quando você começa a se conectar com o Senhor, a sua alma começa a tomar força e as coisas começam a fluir. Quando você começa a pedir ao Pai, não mais a carne, mas pelo Espírito, a tua alma, pela tua parte almática, e a tua alma, e o próprio Jesus Cristo diz, quase não sai. O próprio Jesus Cristo fala, vocês pedem pouco e o que pedem errado. Porque não é não é você, a estrutura física, o homem, a mulher desse mundo, vendo apenas com os olhos desse mundo, mas é pelos olhos espirituais. Quando você começa a enxergar isso pelos olhos espirituais, você começa a pedir as coisas corretamente e você começa a se alimentar corretamente da palavra do Senhor. Não estou colocando dogmas, é apenas a palavra por si só. Ela te alimenta, por mais que você não entenda naquele momento. Claro que não vai entender, é seu corpo que não está entendendo, é sua mente consciente, é a sua estrutura física terrena, mas a sua alma já está entendendo. E ela vai se alimentar, ela vai se nutrir, vai se tornar forte. Por isso que Jesus fala aqui em Mateus 4, versículo 4, Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda palavra. Olha só, são duas situações aqui. Não só de homem vive o homem, não só de pão vive o homem, porém ele dá uma certeza, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. O homem não vive só de pão. Não só de pão vive o homem, ele vive de outras coisas. Mas ele vive, mas de toda palavra, sim, ele precisa. Mas a palavra, sim, ele precisa. Porque se ele não se alimentar da palavra, ele vai morrer. E vai morrer eternamente. Porque se afasta do nosso Senhor. É primordial. É uma coisa, é feito o ar que respiramos nesse mundo, mas ainda é a palavra do Senhor. Não vamos pensar que esse alimento espiritual é um café com leite que vocês vão tomar aqui, é um pingado. Isso que eu falo com vocês é um pingado. Devemos nos alimentar da palavra do Senhor igual alimentamos nosso corpo fisicamente. E vale lembrar, viu? Vou dar aqui uma dica para vocês. Toda vez que vocês se alimentarem no arroz com feijão, até um salgadinho que você compra ali na rua, consagrem esse alimento. Consagrem mesmo. Einstein já falava, né? Que é matéria, energia condensada. A energia, quando está... Vamos dizer, vou deixar bem claro, porque tem gente que não conhece isso. A energia, quando a luz aqui que está me iluminando, é a energia. A energia, quando está bem condensada, ela se torna matéria. Essa matéria precisa de alimento, porque ela é uma energia condensada. Mas para alimentar essa energia é a palavra de Deus. E voltando ao alimento, tudo que você comer, consagre. Por quê? Para que essa energia se torne alimento para o seu corpo e para a sua alma. E pede ao Senhor, Senhor, consagra esse alimento, purifica-o, que seja um alimento não apenas para o meu corpo, mas seja um alimento para o meu corpo e minha alma. Porque você vai criando esse campo, você vai criando esse cenário diante da sua vida real. Que é a sua vida real. Não é esse mundo imaginário que só dá carne. O Criador te quer para fazer o que Ele pediu. Assim como a gente falou no começo, você não nasceu do nada. Não é uma consciência livre, não. Você foi enviado do céu para esse mundo. Você habita dentro de um corpo que vai ficar aqui, que virá pó. Lembre-se do que é dito. Vieste do pó e o pó voltarás. Então, alimenta quem está dentro desse pó que se estruturou em corpo. Alimenta quem está dentro dessa roupa. Certo? Alimenta isso. Você, quando faz isso, você toma essa prática, e vai lembrar, é o que as igrejas odeiam.
é alguém que fala esse tipo de coisa. É por isso que eu me afastei delas. Elas odeiam. Porque quando a pessoa começa a enxergar isso, entender isso, ela sabe que não precisa de igreja. Templos de pedra. O próprio Jesus Cristo falou isso. Eu não preciso de templos de pedra. Porque você é o templo do Espírito Santo. Cada ser humano. Então, quando você... Agora, voltando à palavra. Quando você voltar e pensar direito sobre as coisas que você está passando, Jesus Cristo sabe de todas as tuas necessidades. Deus sabe das coisas que estão passando, das tuas angústias. Ele sabe das tuas dores, da tua enfermidade. Ele sabe dos conflitos que você tem dentro da sua casa com seu cônjuge. Ele sabe os conflitos que você tem com seus filhos. Ele sabe os conflitos que você tem com seu pai, com pai e com mãe. Ele sabe os conflitos que você está tendo dentro até do emprego que você se encontra. Ele sabe os conflitos que você tem na sua própria mente, só pela falta desse emprego também. Ele sabe tudo. Mas ele está dizendo, buscai primeiro as coisas dos altos. Você, quando busca primeiro as coisas dos altos, você vai ver que tudo isso se resolve. E ele fala, buscai primeiro as coisas dos altos, né? Porque o resto dos demais será acrescentado. Mas aqui ele está dizendo, hoje ele nos diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que nos alimentemos dessa palavra da boca de Deus, para nutrir a nossa alma, porque é a nossa alma que conduz esse corpo. E a nossa alma nutrida, você pode conversar com a sua alma e dizer, governa aqui, porque ela vai arranjar. Ela vai arranjar não, ela vai fazer por onde você sai dessa situação de penúria. Seja na saúde, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, com cônjuges ou com familiares próximos, seja no seu trabalho. Ele vai, a sua alma vai. Ele já tem soluções. Só basta você confiar nela. Só basta você se deixar induzir e se alimentar a sua própria alma. Porque hoje é um convite. O Criador está convidando você nesse momento e dizendo, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá bom? É essa a leitura esse alimento, na verdade, esse alimento espiritual que o Criador nos dá. Agradeço a todos que vieram aqui. Compartilhem peço aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Curtam, que vai ser legal também. A plataforma entende que está sendo não uma coisa ofensiva, mas sendo uma coisa que ajuda, que está agregando as outras pessoas. E se alimentem. Se alimentem. Não vivam de fast food, só da palavrinha do final de semana da missa, ou da palavrinha que o pastor, ou de rios, não. Se alimenta, vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Em Provérbio diz, o preguiçoso vê o prato em sua mesa e não tem coragem de levar comida à boca. O preguiçoso vê o alimento na sua mesa, está ali na sua mesa. Mas não tem coragem de colocar o alimento em sua boca, ou seja, de abrir a Bíblia e ler por si só. Por quê? Eu já escutei tantas vezes isso, escuto direto. Shaina, eu não entendo. Eu digo isso porque eu já passei também, eu não entendia. Shaina, eu não entendo. Cara, lê assim mesmo. Minha amiga, leia assim mesmo. Eu também não entendia. Mas como eu disse agora, você vai alimentando a sua alma. Você não entende, esse corpo não vai entender, mas você vai alimentar essa alma vai ter a força e vai começar a nutrir o seu corpo. Vai ser de dentro para fora. E você vai começar a entender. O seu corpo vai começar a entender. A sua alma já entende já, mas ela precisa ser alimentada. Tá bom? Pessoal, é isso. Vamos ficar por aqui até em 14 minutos já. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que esse alimento realmente seja para nutrir a tua alma. Para que tua alma governe o teu corpo. Aí tu vai ver as coisas acontecendo de uma maneira sobrenatural. Shalom. Até a próxima, porque Deus quer e eu quero. Eu, meu corpo, minha alma, meu espírito. Shalom.